Bom dia, Jesus Cristo é o nosso amado Senhor. Dando continuidade ao nosso pão e água, que temos visto com relação ao Senhor como nossa justiça, fé, amor, paz, que está em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22, né? Foge outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Então queremos dar sequência hoje à questão do amor, né? E da paz. Então, que o Senhor possa estar, Pai, nos iluminando, interpretando Tua palavra em nós, conduzindo no rio da água da vida, fazendo tudo por Ti, Espírito Santo, pela água, pelo sangue, pela fé, para que aprendamos mais e mais de Ti, porque o alvo é Te amar, para que haja consagração verdadeira e realidade de tudo que o Senhor é em nós, de toda a Tua palavra em nós. Livra-nos do mal. Então, vimos que justiça, fé, né, no pão e água anterior, é uma pessoa, né? Deus só aceita o Filho, né? E queremos ser encontrados nele, a justiça que provém da fé. E fé é exatamente andar com essa justiça de Deus, que é o próprio Filho, crendo no que ele é, crendo no que ele diz. Nos alimentando como a palavra nos ensina. João 7, 37, 38, vimos ontem, que quem crê em mim, como diz a Escritura, não é de todo jeito. Os rios só vão brotar se a gente exercitar, crer nele, no que ele é e no que ele diz. Nos evangelhos, em toda palavra, o sujeito é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E depois disso, você vai ver que é a fé, que é o crer, né? Então o Senhor sempre insiste, João 6, né? Que faremos para realizar as obras de Deus, né? Que creais naquele que por ele foi enviado. Então hoje nós queremos falar do amor, né? O amor e a paz, que é o próprio Senhor, né? Em 1 João capítulo 4, verso 7, a palavra do Senhor diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E amar, nós temos aprendido no Senhor, que não é um sentimento em si, em primeiro lugar. O amor é uma escolha. O amor é uma atitude de escolha onde brota o verdadeiro sentimento. Percebe? Porque a gente ama a Deus e as pessoas, tá certo? Não pelo que eles fazem, mas porque eles são. E a referência é o Pai. Então isso é o amor. Então gera o verdadeiro amor que não tem acepção de pessoas, né? Então, verso 9: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então o amor, que é o amor? É uma pessoa. Quem é essa pessoa? É a justiça. O que é que essa justiça faz? Fala conosco. O que é que a gente faz? Se alimenta dele como pão e água. E o que é que acontece? A gente passa a viver essa justiça pela fé, andando em amor. Amor é o andar em viver justiça e fé, que vai gerar o quê? Paz, né? Você indo comigo em Isaías 32, no verso 17, onde o contexto é o reinado do justo rei. Você vai ler o capítulo 32 todo, né? Se assim o senhor, se você quiser. E quando chega a partir do 9, ele vai falar das advertências contra as mulheres de Jerusalém. Tá certo? Então, o reinado justo e a advertência contra aqueles que somos nós, né? A noiva do Senhor. Verso 17, 32 de Isaías. O efeito da justiça será paz. Tá vendo? Começa com justiça, lá em 1 e 2 Timóteo, termina com paz, tá vendo? O efeito da justiça será paz. Porque o que é que vai ter no meio da justiça e da paz? Tá certo? Fé e amor. E o fruto da justiça, repouso e segurança, para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos. Então, voltando lá para a questão do amor, nós vamos ver no verso 18 de 1 João 4, e dizer assim: no amor não existe o medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Não é? Porque o medo produz tormento e logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então o medo é uma das armas do inimigo, tá certo? Para que a gente não ande por fé, ande por conhecimento, ande pelo certo, pelo errado, pelo conhecimento do bem e do mal e não por fé. E aí esse andar no conhecimento do bem e do mal, no certo ou errado, sempre vai produzir medo, porque a gente nunca sabe o que é que vem na frente. Não sabe se vai acertar, não sabe se vai errar e gera medo. E para que essa armadilha? Para que a gente não seja aperfeiçoado no próprio Senhor, que é amor. Não é aperfeiçoado no amor. Termina a frase: aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E temer é andar na árvore do conhecimento do bem e do mal. É andar no conhecimento do certo ou errado, do sim, do não, ao invés de andar por fé. Porque a diferença de andar por fé
e andar nessa condição de certo ou errado, é que o certo ou errado está baseado nos conceitos que a gente aprendeu. E andar por fé é andar naquele que a gente está escutando e aprendendo do próprio Pai. Olha só o que é que Isaías 50, novamente, a gente indo lá, verso 4 diz. O contexto é o servo do Senhor, o trajado mais fiel. Mas olha o que é que no verso 4 fala. Repare bem, 4 e 5. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, de discípulos, também no original, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Como o quê? Como os discípulos, como aqueles que ouvem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Você percebe que é uma escolha nossa? Você percebe? Se a cada instante da manhã a gente se levanta e quando abre o coração já tem a primeira hora, o primeiro pensamento, a primeira atitude para com o Senhor em resposta ao que ele fala no Salmo 27, no verso 8, ao meu coração me ocorre, parte dele, tá vendo? Buscai a minha presença. Viu que a gente leu em Isaías 50? O Senhor me desperta todas as manhãs. Então, da parte dele, sempre vai ter isso todas as manhãs. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Então, não andando em amor, que é andar por fé, na justiça do Senhor, do Deus Pai, que é nosso amado Jesus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para ser nossa justiça, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, Romanos, que é o 4, do 23 ao 25, e Romanos 5:1. Então, se a gente não entender isso, a gente vai estar andando por conhecimento do bem e do mal, mais uma vez, e não por fé. Por fé nós temos revelação, no conhecimento do bem e do mal nós temos confusão, percebe? Então, andar em amor e andar, no caso, pela justiça, pela fé, vai nos gerar paz. Lembra? O efeito da justiça será paz. Então, quando a gente peca, o que é que a gente faz? Senhor, me lava com teu sangue, me supre com tua graça. Tu és a minha justiça. Não se justifica mais. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele não se justificava. Quando ele pecava, que o Senhor mostrava a ele que ele pecou, ele simplesmente caía aos pés do Senhor, confessando, se arrependendo e tomando o Senhor como a justiça dele. Não se justificava o homem segundo o coração de Deus. Então o efeito da justiça vai nos fazer andar por fé, escutando a justiça que é Jesus, a justiça de Deus. O que é que isso vai produzir em nós? O andar em amor, que é ser aperfeiçoado naquilo que ele está dizendo. E aí não existe medo. E o que é que vai acontecer? Paz. Que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal e nos mantenha nele. Louvado seja o Senhor.